Amém, graças e paz, igreja. As crianças podem descer para serem para serem ministradas. Eu não sei o que vocês fazem com essas crianças lá embaixo, mas vocês viram a manifestação aí, né? Então algumas coisas boas acontecem lá embaixo, muito boas. Deus abençoe o Ministério Infantil, os voluntários, em nome de Jesus. Livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. O título da nossa ministração nessa noite é o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em nome de Jesus? Gálatas 5, 22. Quem achou diz amém? Quem achou diga amém. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém. Glórias a Deus. O texto de Gálatas é um dos textos provavelmente mais conhecidos, mencionados e ilustrados na Escritura Sagrada. E a partir da reflexão desse texto eu começo a pensar sobre a vida eterna, sobre a salvação e a nossa morada com Deus. Eu quero muito ir para o céu. E gostaria que você fosse para o céu comigo. Quem quer ir para o céu? Amém? Todos nós queremos ir para o céu. E quando a gente quer ir para o céu, a gente tem que seguir certos critérios bíblicos para que isso aconteça na nossa vida. O primeiro critério bíblico é crer no Senhor Jesus Cristo. A nossa crença, a nossa confiança, a nossa fé depositada no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, na ressurreição dele, é que nos garante a entrada no céu, nos garante a salvação. A salvação é de graça, é uma dádiva, é um presente que o Senhor nos deu, nos presenteou. Mas a salvação, ela é uma ação e uma obra do Espírito Santo no nosso interior. É um trabalhar do Espírito Santo em nossa vida. E esse trabalhar do Espírito Santo em nosso interior é chamado de novo nascimento. É a ideia do nascer de novo. Você, eu, tivemos que nascer de novo para que a gente fosse considerado como cristãos, como alguém salvo. E esse novo nascimento é a ação da purificação da palavra no nosso interior e a ação da purificação do Espírito Santo em nosso interior. Em alguns casos, o Espírito Santo não faz apenas uma transformação, ele faz uma mudança de coração. Ele tira um coração de pedra, endurecido e incrédulo, e coloca um coração amolecido, um coração que tem condições de conectar-se com Deus no mundo espiritual. Então, o nascer de novo é uma obra do Espírito Santo que gera uma salvação no nosso coração. Mas a Bíblia Sagrada diz que a nossa salvação ela precisa ser desenvolvida. O texto é bem claro: desenvolvei a vossa salvação. Não dá para ser salvo e estar no patamar de salvo. É preciso ser salvo e estar no patamar de salvação progressiva e salvação desenvolvida. A ideia básica nossa aqui nessa noite não é se você é salvo ou se você não é salvo. A ideia básica aqui nessa noite é saber se você tem demonstrado que você é salvo. Você pode dizer que é salvo, você pode confessar Jesus como Salvador, você pode chamá-lo de Senhor, você pode congregar, servi-lo a Deus aqui na igreja. Mas a ideia do apóstolo Paulo é que a salvação tem características. O salvo sinaliza que é salvo. Quem é salvo tem característica de salvo.
tem rostinho de salvo, tem comportamento de salvo, tem atitudes de salvo. Quem é salvo de fato, segundo a Escritura Sagrada, dá para perceber. Algumas pessoas dizem assim, não, você diz que é salvo, mas quem é que diz que você é salvo? Não, a salvação tem características. A nossa vivência de uns para com os outros evidencia a nossa salvação. A nossa vivência de cada um de forma pessoal para com Deus e relacionamento com o divino evidencia a salvação. O nosso relacionamento com as pessoas que trabalham com a gente evidencia a salvação. Nosso comportamento no trânsito evidencia a salvação. O nosso comportamento na sociedade evidencia a salvação. Quem é salvo tem características. E quando eu olho para esse texto bíblico, eu percebo que há características de salvos aqui. Assim como na semana passada a gente viu sobre as bem-aventuranças, assim como hoje a gente vê sobre o fruto do Espírito, assim como na semana que vem, através do musical de dança, a gente vai ver sobre os servos e servidos, sobre o joio e o trigo, assim como na semana seguinte a gente vai ver sobre a oração do Pai Nosso, e na outra semana sobre 1 Coríntios, sobre o amor. Então, quando a gente pincela os textos bíblicos, aquilo que a gente chama em teologia de perícope, e a gente pincela isso na Escritura Sagrada, a gente percebe que não dá para simplesmente esperar que seja salvo, confiar que seja salvo, e não caracterizar essa salvação na nossa vida. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui, a respeito da sua dinâmica de obra da carne e fruto do Espírito. Uma leitura muito rápida de Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16 até o 23, já mostra claramente a diferença de quem é salvo e não. E aqui ele começa dizendo sobre algo extraordinário. O apóstolo Paulo diz que o fruto do Espírito é. E Paulo não escrevia de forma aleatória. Paulo escrevia de caso pensado, de raciocínio. Ele falava sobre o culto racional direcionado a Deus e o culto não racional. Paulo era um ser extremamente focado e voltado para essa ideia da inteligência. E a primeira característica que ele coloca na Bíblia sobre o fruto do Espírito é amor. E depois ele começa a designar os demais gomos do fruto. Não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Não são vários frutos, longanimidade ser um, benignidade outro, bondade outro, amor outro. Não, é um fruto só. A melhor forma da gente ilustrar isso, imagina uma fruta, uma poncã. É uma fruta só, mas ela tem vários gomos. E você tira um gomo, amor, outro gomo, longanimidade, outro gomo, bondade, outro gomo, domínio próprio, e assim por diante, até as 9 características de um único fruto. E assim como nas bem-aventuranças você não tem opção de escolher um e deixar de praticar as outras, com relação ao fruto do Espírito é a mesma coisa. Você não pode, eu vou ser alguém bondoso, mas eu não quero ter domínio próprio. Eu vou ter amor, mas eu não quero ser longânimo. Não, é um fruto só. A gente apresenta todas essas características, alguns de uma maneira mais desenvolvida, alguns de uma maneira mais aperfeiçoada, alguns de uma maneira mais espiritual, mais próxima da estatura de homem perfeito, de pessoa perfeita, como diz a Escritura, e outros estão longe, a km de distâncias, de praticar tudo isso que a Bíblia nos ordena. E Paulo então ele coloca o amor em primeiro lugar na característica da vida. É como se o amor fosse uma graça geral, e dessa graça geral todas as outras crescem e se desenvolvem. É como se o amor mantivesse ligado todas as outras virtudes, é como se o amor mantivesse em unidade perfeita as demais virtudes do fruto do Espírito. John Haggai, ele disse o seguinte, que a alegria, ela é a música do amor. Porque somente o amor para manter alguém alegre em todas, eu repito, em todas, mais uma vez, em todas as circunstâncias. Ele diz que a paz é a harmonia do amor, porque somente a paz com Deus e a paz de Deus para nos fazer sentir paz no nosso dia a dia.
que a longanimidade é a resistência do amor, porque nos ajuda a suportar as adversidades da vida com um temperamento sereno. Que a benignidade é o serviço do amor, que não é sentimento, é prestar ajuda a quem precisa, desde as pequenas até as coisas maiores. Que a bondade é o comportamento do amor, ou seja, uma manifestação de uma virtude divina presente numa pessoa. Que a fidelidade é a medida do amor, porque ser fiel é uma característica de quem ama. Que a humildade ou a mansidão é a expressão do amor, ou seja, a questão da submissão uns aos outros, ser prestativo e cortês. Que o autocontrole é o domínio do amor, que é o fato de ser equilibrado e não deixar os desejos da carne nos dominar. Mas o apóstolo Paulo diz que amor tem que estar em evidência. E o apóstolo João, que é conhecido na Bíblia como o discípulo do amor, ou o apóstolo do amor, de uma forma totalmente e completamente diferente da que a gente tem de amor. A gente acha que João era bem sentimental, que ele era meloso. Mas João é uma das personagens bíblicas mais racionais, uma das personagens bíblicas mais inteligentes, uma das personagens bíblicas mais filosóficas. João é uma das personalidades da Escritura Sagrada de mais profundidade no conhecimento e no saber. E é conhecido como o discípulo do amor. Isso me encanta, porque saber que alguém tão inteligente, tão profundo, tão filosófico, tão teológico e tão profundo valoriza o amor, é porque é algo muito interessante. E ele diz na sua carta, na 1 de João, capítulo 3, versículo 14, que amar é evidência que temos vida. Ali ele disse: assim sabemos que passamos da morte para a vida, quando a gente ama um ao outro. Amar é evidência que temos vida. João estava preocupado em que as pessoas que lessem a sua carta tivessem a certeza da vida eterna. E ele disse: como é que a gente pode saber que temos a certeza da vida eterna? Como é que a gente pode saber se Deus de fato está dentro de nós, com a vida dele dentro de nós? E João mesmo dá a resposta: a única prova que a gente tem a vida eterna, a única prova que a vida de Deus está em nós, é quando a gente ama. Amor é evidência. Mas o mesmo João, no versículo 23, diz que amor não é somente evidência da vida de Deus em nós, mas é evidência de fé. E lá João diz o seguinte, que este é o mandamento de Deus: crer em Jesus Cristo como seu Salvador e amar uns aos outros. João dá 2 mandamentos que provam que a gente tem fé. O primeiro mandamento é crer em Jesus. O segundo mandamento é amar uns aos outros. É como se ele estivesse dizendo: você só pode dizer que tem fé somente a partir do momento que essa fé seja provada pela evidência de amar. Porque se você diz que tem fé e a prova dessa fé não é amor, isso é uma evidência vazia, isso é uma fala apenas. Não é um amor de palavras, é um amor de atitude. Mas ele diz que não é somente evidência de vida ou evidência de fé, é evidência de Deus. O amor, segundo João no capítulo 4, versículo 12 da sua primeira carta, diz que Deus é evidenciado no mundo pelo amor. Porque Deus é invisível, mas na encarnação Ele se faz presente em Cristo Jesus. E aí João está dizendo o seguinte: quando os cristãos amam uns aos outros de forma prática, então Deus pode ser visto. As pessoas perceberão Deus na maneira que a gente se ama. Anos atrás, eu não sei se você sabe, mas em Londres há 2 comunidades muito fortes, a ateísta e a muçulmana. E eles compram outdoor nos ônibus para circular na cidade com frases. E algum tempo atrás os ateístas colocaram uma frase que dizia o seguinte nos ônibus na cidade de Londres: provavelmente Deus não existe, então não se preocupe e aproveite a vida.
Quem lesse essa frase deveria pensar: como Deus não existe? Eu conheço a Joana, eu conheço a Marina, eu conheço o Beto, eu conheço a Magda, eu conheço a Elisângela, eu conheço a Beth, eu conheço o Renan. E ao conhecer essas pessoas, eu percebo Deus neles. Eu vejo como é que eles vivem, eu vejo como é que eles se amam, eu vejo como é que eles se comportam, eu vejo como é que eles se tratam uns aos outros, eu vejo como é que eles ajudam uns aos outros, eu vejo como é que eles se importam uns com os outros, eu vejo como é que eles choram uns com os outros, eu vejo como é que eles cuidam dos outros, eu vejo como é que eles provêm as necessidades uns dos outros, eu vejo como é que eles são carinhosos uns com os outros, eu vejo como eles vivem, e eles vivem como se Deus existisse. Então, Deus existe. E ao ler uma frase dessa, Deus não existe, aproveita a vida, ele diz: essa frase está errada. Porque eu vejo na comunidade de fé, eu vejo nos cristãos, eu vejo na IPI Espaço Vida, que há amor a Deus, e eles vivem como se Deus existisse, porque Deus de fato existe. Amém, igreja? E se Deus de fato existe, a gente vive a vida evidenciando a existência desse Deus que é todo poderoso. E é somente pelo amor. O amor evidencia a quem a gente pertence. Eu e você somos discípulos de Jesus e seguidores de Jesus, amém? Aí João, o mesmo João, no capítulo 4, versículo 20 diz: aquele que ama a Deus, ama também a seu irmão. E reconhecer que existe alguém que não amo, é dizer a Deus: não te amo, Deus, o bastante para amar aquela pessoa. E vamos ser sinceros aqui, tem gente que a gente conhece, que convive com a gente, que se esforça bastante para não ser amado, não é não? Tem gente que se esforça muito para não ser amado. Mas aí o problema não é você que resolve, isso é Deus e ela que resolve, amém? Amém? Você ama. Você ama. Porque quando você ama, os demais gomos do fruto do Espírito desabrocham na sua vida. E aí Paulo diz que o segundo gomo do fruto é alegria. E a alegria que Paulo se refere aqui, primeira, é a alegria relacional. Ou seja, a alegria da convivência familiar, dos relacionamentos com os amigos, das pessoas que a gente gosta de estar junto. Mas também ele fala sobre a alegria celebrativa. A alegria celebrativa é aquela de receber boas notícias, de receber boas notas na escola, de receber alívio por um ente querido que saiu saudável do hospital. É quando você recebe boas notícias que você celebra. E eu sei que a gente vira e mexe, recebe boas notícias na nossa vida. Se você parar para pensar, a gente recebe mais notícias boas ao longo da vida do que notícias ruins, embora viver não seja fácil. Mas aí Paulo está dizendo aqui, alegria. Alegria dos relacionamentos, alegria da celebração. Eu vejo vocês aqui, vocês procuram sentar perto de algumas pessoas. Isso é relacionamento, você se sente bem perto dessa pessoa, de receber na sua casa em alguns momentos. Aí eu olho para a Escritura Sagrada e percebo que Deus coloca muita importância no fruto do Espírito da alegria em nossa vida. Em Romanos capítulo 14, versículo 17 diz que o reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça e é paz, mas Deus, Ele não fica satisfeito e contente apenas com a justiça e a paz. Deus agrega à justiça e à paz alegria. O Deus que é justo, o Deus que é pacífico, é o Deus que promete alegria.
quando você é justo consigo mesmo, quando você é justo com Deus, quando você é justo com os irmãos da fé, quando você é pacífico com Deus, pacífico com os irmãos da fé, Deus gera alegria no teu coração. Sabe por que a nossa alegria é roubada? Por causa das injustiças. Sabe por que a alegria é roubada? Por causa das guerras. Sabe por que a alegria é roubada? Porque a gente não tem feito a parte primária desse texto de Romanos 14, que é paz e justiça, para que a alegria brote no nosso coração. E como consequência a gente vive um turbilhão de injustiças, um turbilhão de guerras e um turbilhão de tristezas. Eu, em nome de Jesus Cristo, repreendo isso nessa noite na tua vida, na tua casa, na tua família, na igreja de Deus que nós estamos servindo nessa noite, porque o reino de Deus é justiça, é paz e alegria. Você recebe isso como profético em nome de Jesus, amém? Alegria. Romanos capítulo 14, versículo 18 diz que se não tiver alegria, você não agrada a Deus. Vou falar uma coisa para vocês aqui muito séria. Da perspectiva bíblica, alegria não é opcional. Da perspectiva bíblica, alegria é mandamento. Da perspectiva bíblica, alegria no teu coração é que torna você uma pessoa agradável a Deus. Porque gente alegre é gente que entendeu a fé. Gente alegre é gente que entendeu a Bíblia. Gente alegre é gente que entendeu a salvação. Gente alegre é gente que entendeu sobre a vida eterna. Gente alegre é gente que compreende que Deus é real. Da perspectiva bíblica, todo cristão deve ser alegre. E nesse sentido, a alegria é tanto um privilégio como um dever. E aí Jesus, ele se apresenta na história em João capítulo 17, versículo 13, diz que ele deseja, que ele trabalha, que ele se empenha, que ele se dedica para que a tua alegria seja completa. Aleluia. O Deus que pede alegria do teu coração, Ele providencia os meios para que a alegria venha para a tua alma. E se a tua alma está sob ataque, se as depressões têm atingido a sua vida, se as tristezas estão sobre o teu coração, se as ansiedades têm tomado posse de você, eu declaro a alegria do Senhor, que é a tua força nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Para a glória de Deus. Jesus, Ele possibilita isso. Você não pode simplesmente sentar e esperar que as circunstâncias da vida te façam alegres. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. O apóstolo Paulo escreve isso de dentro de uma cadeia, preso injustamente. Alegrai-vos no Senhor. Eu sei que tem gente que é muito mais alegre naturalmente. Você bate o olho, você vê alegria. Eu já falei com vocês aqui outro dia sobre o Gabriel, aquele que canta aqui. Como é maravilhoso ver a alegria do Gabriel. Cadê o Gabriel? Está lá embaixo. A Cleo Cândido, cadê a Cleo Cândido? Cadê ela? Aonde que ela está? Por que você está rindo, criatura de Deus? Naturalmente, esses dois gostei são alegres. Mas não é só privilégio deles. As circunstâncias da vida não é que determina a sua alegria. Pergunte para a Cleo se ela não tem luta. Pergunta para o Gabriel se ele não tem luta. Pergunta para outras pessoas que é felizinho da vida aí se eles não têm luta. Mas eles fizeram uma escolha. A escolha que eles fizeram é agradar a Deus com alegria no coração que vem do Espírito Santo.
Alegria é fruto do Espírito Santo. Está disponível para a gente. Deus intenciona que cada um de nós tenhamos essa manifestação desse fruto. A gente pode dizer: Deus, me encha do teu Espírito Santo, de tal maneira que eu possa frutificar com o fruto da alegria. Paulo fala aqui também a respeito da paz. E paz é uma daquelas coisas que a gente acha difícil de encontrar em nosso mundo tão ocupado, em nosso mundo tão corrido, em nosso mundo tão violento. Para alguns de vocês que estão aqui nessa noite, a escola que vocês estudam, o trabalho que vocês trabalham, tem de tudo, mas não contém nenhum tipo de paz, há somente ocupação e estresse. Mas a gente vive buscando a paz pessoal, a paz familiar. Os governantes andam buscando a paz. Agora mesmo Israel assinou um tratado de paz lá no Oriente Médio para pacificar a questão relacionada aos povos vizinhos, principalmente da faixa de Gaza. E graças a Deus por isso, amém? Oramos para que isso aconteça na Ucrânia também, em nome de Jesus Cristo, amém? E em outras partes do mundo onde o mundo está em guerra. Que o príncipe da paz se manifeste nesses lugares. Que o príncipe da paz se manifeste no teu coração nessa noite. Que o príncipe da paz se manifeste na tua família e no teu ambiente de trabalho. Que o príncipe da paz se manifeste nessa igreja, em nome do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Que o fruto da paz seja uma evidência total, completa e profunda na tua vida e no teu coração, para a glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Que haja se mover e se manifestar de Deus. Paz é uma palavra muito usada na Bíblia. No Antigo Testamento é Shalom, no Novo Testamento é Eirene. Paz é característica de Deus. Ele é o Deus da paz. Ele é o Senhor de toda a paz. O Filho dele, Jesus, é o príncipe da paz. E a paz do Senhor, que excede todo e qualquer entendimento, seja sobre você nessa noite, para a glória de Jesus de Nazaré. Aleluia! Essa paz divina que é dividida em 3 partes: paz com Deus, paz de Deus e paz de uns para com os outros. A paz de Deus é a pacificação que Jesus fez na cruz do Calvário, quando morre e nos reconcilia com Deus. É a obra expiadora de Deus através da cruz, onde Ele reconcilia o mundo com Deus. Essa foi a maior conquista de paz, conquistada de uma forma brutal. A paz com Deus foi conquistada de uma forma brutal, horrível. Crucificação, sangue jorrado e sangue derramado. Sabe por que você pode estar aqui nessa noite? Porque Jesus te reconciliou com Deus. Sabe por que você pode se assentar aqui nessa noite, cantar louvores, sentir a presença de Deus? Porque Ele te reconciliou com Deus. Sabe por que você pode ler a Bíblia, ouvir a pregação da Escritura Sagrada, seu coração sentir a presença dEle? É porque Jesus te reconciliou com Deus. Hoje você tem livre acesso para entrar no trono da graça, sem ser fulminado, porque o sangue de Jesus Cristo te abriu um vivo e novo caminho. Hoje você tem paz com o Criador do universo. Aleluia! Paz com Deus. Essa paz com Deus gera uma paz com você mesmo. Pode ser que alguns de nós que aqui estamos nessa noite, deitemos à noite e a gente não consegue pegar no sono, porque o coração está inquieto, porque a alma está alvoroçada, porque a vida emocional está agitada, porque a vida espiritual está em pecado. Nessa noite, o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário seja com você, para que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, seja derramada sobre a tua alma. Paz consigo próprio.
Sabe como é que você tem paz consigo próprio? Quando você peca e você se arrepende, e o Espírito Santo trabalha no teu coração, e Jesus te purifica de todo o pecado. E aí você pode dormir com a consciência tranquila, não porque você é tão santo, mas porque o santo Deus de Israel te santifica pelo poder do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, e você pode ter paz. A paz com Deus gera paz com você mesmo. E a paz com Deus e a paz com você mesmo gera paz com o outro. Amém? Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 15, o seguinte, Gálatas 5 e 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Não sobra ninguém, irmãos. Quando a gente devora um ao outro, não sobra ninguém. É por isso que o Senhor trabalha essa ideia de paz com Ele, paz consigo próprio e paz um com o outro. Quantas famílias têm sido destruídas por falta de paz? Quantos relacionamentos interpessoais por falta de paz? Quantos ministérios, quantas igrejas, quantas vidas têm sido destruídas por falta de paz? Eu sei que tem gente que se esforça bastante também para não ter paz com a gente, eu sei disso. Mas a Bíblia diz, quando depender de vocês, tende vai, irmão, quando depender de vós, amém, por isso, quando depender de vós, mas o outro quer guerra, não, mas eu quero paz, eu sou da paz, não aquele negócio, aquele movimento hippie da paz e amor, movimento bíblico da paz e amor, amém? Movimento bíblico da paz e do amor e da alegria no Espírito Santo. Paulo continua dizendo na sua descrição, ele fala sobre longanimidade. Eu confesso a vocês que é um dos gomos do fruto do Espírito que eu mais me identifico. Longanimidade, porque longanimidade é a nossa reação às ações ou às situações variadas da nossa vida. E a longanimidade, você está rindo, mas você não sabe falar direito essa palavra também. A longanimidade é uma exigência nossa como cristão em todas as circunstâncias que a requerer. Olha a definição de longanimidade: aguentar por muito tempo o tipo de oposição ou sofrimento que possa aparecer. Em outras palavras, longanimidade é ser tardio para o desespero ou para a ira. Quem é longânimo não se desespera fácil. Ah, pastor, o médico diz que o diagnóstico é muito sério, delicado e grave, mas o longânimo não se desespera. Ah, pastor, mas a questão financeira bateu na minha porta, um aperto que o senhor não faz ideia, mas quem é longânimo não se desespera. Ah, pastor,
mas o desemprego bateu na minha porta, eu não sei o que vou fazer semana que vem nem como. O longânimo não se desespera. E a minha oração nessa noite é que a longanimidade divina seja no teu coração, na tua alma, que você não se desespere, não perca a esperança, porque o Deus que é a esperança nossa, continua no controle, aleluia, de toda e qualquer situação da tua vida. Deus continua no controle, independentemente das notícias ruins que vieram. A Bíblia diz no Salmo 112, versículo 7, não temerás notícias ruins, porque o seu coração está firmado no Senhor, aleluia por isso, aleluia. Ser tardio para a ira ou para o desespero, isso é tremendo na nossa vida. E longanimidade é uma qualidade de Deus, é uma característica divina. A Bíblia diz que Deus é longânimo. O apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então imite Deus nesse atributo maravilhoso do fruto do Espírito da longanimidade, amém? Por isso, é só imitar Deus. O apóstolo Paulo continua dizendo, ele fala sobre a bondade. Bondade é a qualidade correspondente a ser bom. É uma virtude pessoal. Bondade é a disposição permanente de uma pessoa em não fazer o mal, ou em não ser prejudicial. Quando você tem no teu coração uma disposição permanente, e a palavra permanente que é importante, não é uma disposição temporária, não é uma disposição aleatória, não é estar disposto algumas vezes, ou a maioria das vezes, mas uma disposição permanente em não fazer o mal, em não ser prejudicial. E a faceta da bondade que se manifesta em não fazer o mal e não ser prejudicial é benignidade. Ser benigno, uma característica também de Deus. Mas olha que interessante a questão da bondade. A bondade, além de ser uma característica de fruto do Espírito, em você ter uma disposição permanente em não fazer o mal, ela te leva também a fazer o contrário, uma disposição permanente de uma pessoa em fazer o bem. Enquanto a disposição em não fazer o mal é benignidade, a disposição em fazer o bem é benevolência. Quando a gente lê na Bíblia, por exemplo, que Deus, ou em Deus, não há mal nenhum. Então Deus é benigno. Quando a gente vê na Escritura Sagrada, quando diz que Deus, Ele faz sempre o que é bom na criação, né? Deus fez isso, Deus é bom, ou seja, Deus é benevolente. Bondade, benignidade e benevolência. Deus tem isso para a tua vida também, como fruto do Espírito, como uma manifestação da presença dEle. E aí Tiago, um dos discípulos do Novo Testamento, diz o seguinte, no capítulo 4, versículo 17, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Calma, Tiago, calma nada, é assim mesmo, quem sabe o bem que deve fazer e não faz, peca. Em outro texto da Escritura Sagrada, a Bíblia diz, e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo iremos colher. Você não acha interessante que a Bíblia precisa exortar-nos a fazer o bem e não cansar de fazer o bem? Não cansemos de fazer o bem. Gente, vamos ser sinceros aqui. Fazer o bem cansa. Cansa. Quantos de nós aqui já pensou, ou falou, ou ouviu? Eu cansei. Eu faço bem para todo mundo. Eu não aguento mais. Fazer o bem cansa.
Você reparou que quem faz o mal não cansa? Não está na Bíblia assim, ó, e não canse, e não e não cansemos de fazer o mal. Não está na Bíblia isso, não canse. Pelo contrário, a Bíblia diz, não façais o mal, não façais o mal. Mas o bem, a Bíblia fala, e não canse de fazer o bem. Mesmo que você receba o mal, a Bíblia diz, não canse de fazer o bem. Porque se você sabe o bem que você deve fazer, e você não faz, você peca. E quem peca e não se arrepende, vai para onde? Tão ligeiro, né? Pois é. A salvação tem característica, meus irmãos. Efésios 4:32, antes de serem bondosos para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia certamente, não talvez, não quem sabe, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, aleluia. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Você pode tentar correr, você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, você pode tentar escapar da bondade e da misericórdia, não adianta, porque Deus sabe onde você está, e a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor vai te seguir por onde você for, todos os dias da tua vida, até você ser arrebatado, aleluia! Até você ser arrebatado, a bondade do Senhor vai te seguir, porque isso é fruto do Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo continua dizendo, ele fala sobre a fidelidade. Fidelidade é aquilo que está firme. Fidelidade é aquilo com quem a gente pode contar. Fiel é alguém firme em aderir à promessa, em observar o dever, em ser honesto e ter integridade absoluta. Fidelidade significa pessoas que são basicamente confiáveis. Pessoas que você sabe, se depender delas você pode contar. São honestas. Significa você ser assim por um período da tua vida, durante toda a sua vida, e não somente por uma ocasião específica. Fidelidade. Uma das características principais de Deus é fidelidade. A Bíblia diz que Deus é fiel. O apóstolo Tiago diz que mesmo se você for infiel, Ele permanece fiel. Isso não muda Deus. Há mais de 60 referências bíblicas para a fidelidade de Deus. Dessas 60, 40 estão nos Salmos. É interessante que os Salmos narram as lutas dos crentes e a dependência desses crentes na luta da fidelidade de Deus. Deus é fiel a você, amém? Deus é fiel aos propósitos dele para a tua vida, amém? Deus é fiel com os compromissos que Ele fez para você e para com as promessas que Ele fez para você. Deus é fiel. Às vezes a gente se relaciona com pessoas que não são fiéis. Algumas pessoas que te traem, algumas pessoas que te machucam, que te apunhalam pelas costas. Mas o Deus que você ama, o Deus que você serve, Deus é fiel, aleluia. Ele é fiel a você, o Senhor é fiel em todas as suas promessas, e a fidelidade de Deus está firme lá no céu. O apóstolo Paulo também fala sobre mansidão, e ele coloca a mansidão bem perto da humildade. Às vezes mansidão e humildade caminham juntas como irmãs gêmeas. É interessante que no mundo antigo, onde Paulo cresceu, que era o mundo greco-romano, a mansidão e a humildade não eram consideradas virtudes boas de se ter.
Até hoje ainda. A humildade e a mansidão é desprezada. Homens de verdade e mulheres de verdade têm que ser heróis. Tem que exercer poder. Tem que exercer força. Tem que ter predominância. E a gente vê isso nos filmes, por exemplo, de super-heróis. Mas em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quem é que disse isso? Quem disse isso? Mateus 11, 28, começa com G e termina com Jesus. Quem disse isso? Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Obviamente isso não é um atributo natural. Não é apenas ter boa índole. Não é apenas ser educada socialmente. Não é apenas ter algo externo, convencional, mas é uma atitude interna. É uma obra da graça no coração. Mansidão é fruto do Espírito. E ninguém é naturalmente manso. Não somos naturalmente mansos. Você que está me olhando nessa noite, e eu que estou olhando para você nessa noite, a gente é capaz de fazer coisas bárbaras, naturalmente falando. Mas ainda bem que o Espírito Santo entrou no nosso coração, amém? E transformou o ser natural em um ser espiritual. Tirou as obras da carne e colocou em nós as obras do Espírito Santo. Obviamente, no contexto bíblico de aprender com Jesus, ser manso não é ser mole, não é ser um banana. Não é ficar impassivo diante dos problemas. Jesus virou a mesa dos cambistas, colocou eles para correr através de chicotes. Ser manso não é ser tímido, não é ser covarde. Ser manso da perspectiva bíblica não é ser medroso, fraco ou indolente. Na Bíblia Sagrada, as pessoas mansas, como o próprio Jesus, como o próprio Moisés, que é tido como o homem mais manso da terra, foram profundamente vigorosos, enérgicos, tiveram coragem para se posicionaram contra as injustiças, contra os erros, tiveram firmeza. Elas enfrentaram os açoites, as prisões e a própria morte por causa daquilo que elas tinham como Deus inspirando a vida delas e os seus posicionamentos. Ser manso da perspectiva bíblica não significa manter a paz a qualquer preço, mas não ser conivente com injustiças e erros. Quando eu olho para esse texto da Bíblia Sagrada em Gálatas capítulo 5, eu percebo que a salvação, ela tem característica. E a última delas é domínio próprio. E domínio próprio é o fruto do Espírito que entra em combate, em avesso, aquilo que Paulo mencionou em Gálatas 5, 19 a 21. E Paulo diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E para a gente não praticar essas coisas, a gente precisa ter domínio próprio. E domínio próprio não é esforço humano, domínio próprio não é esforço da carne, domínio próprio não é desejo e vontade, domínio próprio é obra do Espírito Santo daquele, na vida e no coração daquele que nasceu de novo. Você nasceu de novo, amém? Então é domínio próprio.
Paulo está dizendo que a nossa natureza humana precisa ser dominada. Que os nossos temperamentos, o nosso apetite, os nossos pensamentos, a nossa imaginação, os nossos desejos que escondem dentro do nosso coração e na nossa mente, precisa ser dominado. O que Paulo está dizendo é que a tua língua precisa ser dominada, amém? Pastor, não vim aqui para isso nessa noite, volta domingo que vem que tem mais. O domínio próprio é o controle não apenas das nossas paixões, mas é o controle de si mesmo. É a habilidade para evitar excessos e ficar dentro de limites razoáveis segundo a Bíblia Sagrada. Por que a gente precisa ter domínio próprio? Porque a gente tem tendência a passar dos limites. A gente tem tendência a passar dos limites. E por ter essa tendência de passar dos limites, a gente precisa contê-las. Porque tem desejo do nosso coração. Você já imaginou se por um dia você tivesse o poder de ler a mente e o coração das pessoas? Passar uma manhã ao lado de alguém que você pudesse ler a mente e o coração dessas pessoas. Não o que elas falam, mas o que elas pensam. Você já imaginou? Que coisa terrível. O que a gente precisa é da força interna de Deus. O que a gente precisa é da força interna do Espírito Santo. Então, Gálatas capítulo 5, sobre o fruto do Espírito, o Paulo encerra dizendo o seguinte no versículo 23: contra essas coisas não há lei. Ou seja, se você tem o fruto do Espírito, você é salvo. Se você tem o fruto do Espírito, você tem caráter. E para quem tem caráter, tem comportamento. E para quem tem comportamento, não precisa de lei. Contra essas coisas não há lei. Porque a lei serve para direcionar e punir. Mas se você já está direcionado pelo Espírito Santo, não vai ser punido. Pelo contrário, vai ser salvo e vai morar no céu com Jesus eternamente. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui não é regra para ser seguida. Contra essas coisas não há lei. Isso aqui não são regras para ser cumpridas e obedecidas. Contra essas coisas não há lei. Basta viver em espírito que a lei não te pega. Basta viver em espírito que as regras não te acusam. Basta viver em espírito que você está acima do patamar das coisas terrenas, está sentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Aleluia! É tipo de comportamento inspirado pelo Espírito Santo de Deus. É Deus formado dentro de você. É carne crucificada. E como é que você vive isso? Fala, pastor, eu não consigo. Eu não consigo. A nota de corte bíblica é alta demais. Sabe por que a nota de corte bíblica é alta demais? Porque a salvação custou caro. Aí você diz assim, pastor, eu sei que isso é verdadeiro, mas eu não consigo. Eu não consigo viver nesse padrão de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Eu não consigo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui também,
uma confissão do seu pastor. Eu estou servindo a Deus desde 1996. Daqui 2 anos, 30 anos. Tenho orado desde então, tenho jejuado desde então, tenho sido dizimista desde então, tenho lido a Bíblia desde então. E eu quero dizer uma coisa para você, uma confissão nessa noite. Eu também não consigo. E como é que eu e você então faz? A gente deixa o Espírito Santo fazer isso através de nós. A gente não deve buscar viver o fruto do Espírito. A gente deve buscar o Espírito Santo de Deus, porque o fruto é obra dele no nosso coração e no nosso comportamento de vida, depende dele. Então busque o Espírito Santo de Deus. E aí você será o melhor crente dessa igreja. A Bíblia diz: sede exemplo dos fiéis. Ô, irmão, irmã, vamos ficar em pé enquanto o louvor sobe aqui. Se comparar e ser exemplo em comparação a pessoa que vive viciada nas drogas, viciada nas bebidas ou em qualquer outra coisa, é fácil. A nota de corte é alta. Deus quer que você seja o exemplo dos fiéis. Está vendo esse monte de gente aqui servindo a Deus nessa noite? Esses são os fiéis a Deus, amém? Aí Deus está dizendo que você tem que ser exemplo dos fiéis. Ou seja, você tem que ser o melhor crente dessa igreja. Quem quer ser o melhor crente dessa igreja diz amém? 2 ou 3 só. Deu medinho, né? Deu medinho, eu sei, dá medinho. Aquilo que a gente ora a Deus dá medo. Um dia eu estava orando com um rapaz, e a oração dele foi assim. Nós dois orando, de joelhos dobrados, né? Não era orando um pelo outro, ele orando e eu orando. E ele disse: Deus, eu quero que eu seja, Senhor, a pessoa mais santa que já pisou nesse mundo. Falei: que humildade, irmão. Vai para o céu igual Enoque e Elias, vivo, vai para o céu vivo. Mas na sinceridade do coração dele, ele fez a oração. Ele queria agradar a Deus. Um dia eu estava aqui no culto, nessa igreja, sentado ali, aqui no meio, um pouquinho atrás do Eliel ali, um pouquinho mais para a direita. E a igreja estava num momento de oração. Eu era membro da igreja, não era nem seminarista. E ali eu me inclinei na cadeira da frente, no encosto. E comecei a chorar, num culto de domingo, chorando. E eu fiz uma oração das mais sinceras da minha vida. E eu disse assim: Deus, tudo que eu quero, Senhor, é que o Teu Espírito Santo esteja dentro de mim durante toda a minha vida. E o Espírito Santo veio. E eu comecei a chorar. E uma irmã que estava na frente, ela se virou para trás. E eu chorando convulsivamente. Ela colocou a mão no meu ombro. Não sei quem é a irmã, não conhecia. Era recém-chegado na igreja.
E ela disse assim: Deus manda te dizer que pela sinceridade da tua oração e do teu coração, o Espírito Santo sempre vai estar dentro de você. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele não te escanteia, Ele não te condena, Ele não te julga. O Espírito Santo te ama e escolheu morar dentro de você. E a partir dessa morada, Ele escolheu manifestar o fruto dEle através do seu comportamento e das suas atitudes. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. E nesse momento faça a sua oração. Um dia eu fiz a minha oração. Nessa noite você pode fazer a sua. Esquece quem está do teu lado. Esquece o que você tem vivido. Esquece as circunstâncias adversas. Faça a tua oração a Deus nessa noite. A sua. A sua. Agora é você e Deus. Agora é você e Deus. Rebashuri canta labasuri handa labashá. Rebashuri canta labalabashuri handa labalai. Chama o Espírito Santo que Ele vem. Chama o Espírito Santo que Ele vem. Chama o Espírito Santo que Ele vem. Lebashuri canta, labashuri anda, labashai. Ele está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui, meus irmãos e irmãs. Lebashuri anda, labashuri canta, labasharaba, labalabashuri anda, labai. Chama, chama, chama o Espírito Santo, chama. Não se distraia, não se apresse para sair da presença de Deus. Chama, chama o Espírito Santo
não é somente para a juventude aguerrida. O Espírito Santo não é somente para o homem ou a mulher de meia idade, ou para o idoso. Eis que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aleluia! E os vossos velhos sonharão sonhos, e os vossos jovens profetizarão. E derramarei o meu Espírito sobre os servos e sobre as servas. Se você é servo de Deus, se você é serva de Deus, se você é jovem, se você é idoso, nessa noite receba o Espírito Santo, receba a presença do Espírito Santo e frutifique a partir daí, frutifique a partir da vida com Deus. Aleluia! Em nome de Jesus, chama que Ele vem. Aleluia! Chama que Ele vem. Vem com o teu vento impetuoso, Senhor, e enche a casa. O que a gente mais quer nessa noite é a tua presença, Espírito Santo. Porque eu sei, se a gente tiver a tua presença, a gente tem o fruto manifestado no nosso comportamento. Se a gente tiver o teu Espírito Santo, ó Deus, a gente tem os dons espirituais se manifestando de forma poderosa. Vem com o teu avivamento, Senhor. O avivamento pessoal, familiar, congregacional. Em nome de Jesus, nós abençoamos os teus filhos e as tuas filhas aqui nesta noite. Abençoamos homens e mulheres. Nós quebramos com todo o jugo de Satanás. Nós quebramos com toda a obra da carne. Nós quebramos com toda a obra da carne. Nós profetizamos sobre os teus filhos aqui nessa noite, sobre as famílias aqui representadas. Nós declaramos sobre a igreja IPI, Espaço Vida. Toda obra da carne cai por terra em nome de Jesus. Toda obra da carne sobre a liderança, sobre os pastores, presbíteros, diáconos, diaconisas, líderes de ministérios, voluntários dos ministérios, membros da igreja, toda a obra da carne cai por terra em nome de Jesus, e no lugar nós profetizamos a obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você pode levantar as mãos aos céus. Levante as mãos aos céus e diga assim: pés na rocha, mãos erguidas, para que Deus segure nelas. Pés na rocha e mãos erguidas para Deus segurar nelas. É o que eu profetizo sobre você nessa noite, em nome de Jesus. Pés firmados e mãos sustentadas. E em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a tua vida: você é mais do que vencedor. Aleluia! Eu declaro vitória do céu. O inferno perdeu, o pecado perdeu, as obras da carne perderam, porque nessa noite a manifestação maior é do Espírito Santo de Deus na tua vida. Se você tem liberdade, coloque a mão no ombro da pessoa que está do teu lado e profetiza sobre ela o Espírito Santo. Profetiza sobre ela o Espírito Santo. Profetiza sobre ela o Espírito Santo. Profetiza sobre ela
as grandes e poderosas obras do Espírito Santo de Deus, em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Canta labachuri, anda labachaia. O poder e o fogo de Deus acenda sobre a tua vida. O poder e o fogo de Deus incendeia a tua vida. O poder e o fogo de Deus incendeia a tua casa. O poder e o fogo de Deus estabeleça a tua vida de comunhão com o céu. O poder e o fogo de Deus queime as doenças que estão no teu corpo. O poder e o fogo de Deus queime as enfermidades, expulse os demônios. O poder e o fogo de Deus quebra com as obras das trevas. O poder e o fogo de Deus aqueça o teu coração, a tua alma e a tua vida, desde agora e para sempre, em nome de Jesus de Nazaré. Amém, 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 aleluia. Xarabalabacharabalabachai. Lebachuri cantarabalabachuri andalabacharabalabachaya. Le cantarabalabachuri cantalabachuri andalabachaia. Le xarabalabachuri cantarabalaia. Oh, lebachuri cantarabalabachuri andalabachai. Lebachuri andalabachuri cantalabachuri andalabachuri canta. Lebacharabalabachá. Lebachuri cantarabalabacharabalabachá. Mas tem o que? Lebachuri cantarabalabacharabalabachá. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome para todos sempre, em nome de Jesus, Deus. Oh, Pai. Oh, Senhor, aleluia, Deus. Vai, Espírito Santo, tem total liberdade, Espírito Santo. Visita quem o Senhor tem para visitar ainda, Deus, em nome de Jesus, Papai. Oh, Senhor. Essa casa é tua, Senhor. O Senhor tem o poder aqui sobre tudo. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Amado, estenda as mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, continue com cada um de vocês. Não só nessa noite gloriosa que nós estamos tendo aqui, mas levamos o Espírito Santo, clamamos por Ele todos os dias, todas as noites, todos os meses, toda semana, até que Ele venha. Que Deus abençoe, uma boa semana a todos. Vamos em paz, uma excelente semana. Amém? Glória a Deus.